Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Suzana e eu falo de Tóquio, no Japão. Gostaria de agradecer muitíssimo às várias pessoas que acessaram o vídeo passado, na verdade são 3 vídeos onde eu falo sobre os tufões, como é que foi a passagem. Tenho mais alguns updates, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? E fiquem ligados no próximo vídeo também. E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E vamos às notícias de hoje. Eu não costumo fazer muito esse tipo de vídeo falando sobre a criminalidade no Japão. Mas essa matéria eu acho que ela é de suma importância, não só aqui no Japão, como também no Brasil, que são os crimes de internet. Não propriamente dito, vocês já viram no título, né? Um homem sequestrou uma menina, eu logo entro aí no tema. Bem, para todo mundo que tem filho serve como alerta, né? Um homem de 38 anos de nome Akihito Otake sequestrou uma menina de 9 anos de idade. Isso mesmo, gente, uma menina de 9 anos de idade. E ele a manteve confinada por mais de 2 dias e ele a conheceu através de um jogo online. E esse homem foi encontrado e preso no sábado passado, dia 5 de setembro. Ele confirmou ter sequestrado a menina e a menina foi encontrada bem e sem nenhum ferimento. E o jogo em questão, eles não especificaram o nome do jogo, tá? Aonde eles se conheceram, mas o jogo é um desses jogos onde as pessoas se reúnem, né, em grupos. Você tem que aceitar que a pessoa entre para o seu grupo e a partir daí vocês entram no jogo como uma equipe e jogam contra um outro grupo adversário. Tem vários jogos, né, tem da Nintendo, do PlayStation, são vários os tipos. E esse tipo de jogo você pode conversar, jogar e conversar. E foi assim que eles começaram a conversar. Em uma dessas conversas, o sequestrador combinou com a menina de se encontrarem, pois ele ofereceu de mostrar mais alguns jogos, mais algumas coisas na casa dele de Tóquio. A menina aceitou e esse homem saiu de carro daqui de Tóquio, foi até Yokohama, na província de Kanagawa, pegou a menina e a trouxe para sua residência na cidade de Katsushika, em Tóquio, e a manteve nesse local por mais de 2 dias. Dando falta, né, do sumiço da menina, os pais acionaram a polícia, que logo começaram as investigações. Antes de sumir, a menina contou para alguns amigos que iria se encontrar com um amigo em Tóquio. Então a polícia usou isso como base de investigação, verificou as câmeras de segurança, identificou a casa do sequestrador. Chegando lá no dia 5, eles pegaram bem no horário que ele estava saindo, né, de casa, e eles abordaram esse cidadão. E ele confirmou que tinha sequestrado e justamente a menina estava no banco de trás do carro. E no mesmo instante prendeu Otake, que é o sequestrador, e resgataram a menina. Então esse foi o crime, né, que aconteceu agora, essa semana passada, tá? Foi amplamente noticiado em todas as emissoras, mostrando justamente o exato momento em que ele foi preso, algemado. É muito comum mostrar as pessoas que foram presas dessa forma. Como nós estamos em época de corona, então ele estava de máscara, então não deu para ver o rosto dele, mas eles mostraram a casa onde a menina ficou por 2 dias. Bem, e esse tipo de crime é um tipo de crime que sempre me preocupa, porque eu tenho um filho de 13 anos de idade e ele joga esses jogos online, na qual ele se junta, é a mesma situação, ele se junta num grupo e ele joga com outras pessoas. Então a minha maior preocupação, e que eu ficava perguntando, porque eu não gosto desse tipo de jogo, eu sou uma pessoa que não curto muito games, eu uso um ou outro game no celular, mas nunca online, nunca conversei com outras pessoas, mas as crianças fazem isso. Então a minha maior preocupação na hora de liberar que ele fizesse esse tipo de game falando com outras pessoas, né, é que fossem pessoas conhecidas. Então ele sempre vem me perguntar, eu vou aceitar o amigo X. Então todas as pessoas do grupo dele, ou é o tio, ou então são os amiguinhos da escola. Então eu sempre pergunto, toda vez que ele termina de jogar,
com quem que ele estava jogando. Então, mais uma questão. A conversa nessas horas é muito importante, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos esse tipo de jogo que pudéssemos conversar. Né? Nós somente jogávamos, já tinha o chat, né? Você conversava digitando, mas não falando. E já era perigoso por si só. Só que não eram jogos voltados para criança, né? Então, nessa hora estava tranquilo. Só que antes disso já tinha essa questão da internet. O celular do meu filho, ele é protegido. Você só consegue aqui no Japão comprar um celular e colocar para uma criança usar se vier com todo o sistema de filtro, né? Para filtrar o que a criança está vendo, então isso é muito bom. É muito importante a conversa, independente de que seja pesquisa na internet, até mesmo acessar o YouTube, ou então, principalmente agora, nesses jogos online, saber com quem que o seu filho está jogando. Então, para isso, é bom você sempre manter uma linha de comunicação com ele, sabe? Ser amiga do filho, conversar abertamente sobre todos os assuntos. E aqui no Japão é sabido por todos que os pais não têm uma comunicação muito boa com os seus filhos, né? Os pais mais novos, né, dessa nova geração de pais, alguns já mantêm uma linha de comunicação boa com os filhos. Porém, não é todo mundo que consegue fazer isso, e por vários aspectos. Por aspecto de trabalhar muito, né? Os pais, tanto o pai como a mãe, trabalham muito, fazem horas extras. Então, em que momento você vai conseguir conversar com seu filho? Então, você tem que, o pouco tempo que você tá com seu filho, transformar esse momento num momento acolhedor, fazer com que esse filho venha até você, trazendo os seus problemas, os seus conflitos, e na hora de você receber esses problemas e conflitos, ser receptivo, sempre manter em mente a idade do seu filho, conversar de acordo com a idade do seu filho, e manter sempre o diálogo aberto em relação a jogos online, a acesso à internet, a fotos que se tira, para quem você manda, palavras que são usadas nas redes sociais, comentários, sim, isso mesmo, comentários. Eu vejo que tem muita gente que acaba descontando na internet alguma coisa, então acaba sendo grossos. Você falaria com uma pessoa pessoalmente dessa forma? Não. Então eu acho que a cordialidade ela deve ser mantida sempre. Nessas horas eu não sei se eu consigo passar bem o meu sentimento em relação a isso, mas eu espero que eu tenha conseguido, porque esse é um assunto que sempre vai vir à tona, né? Essa questão da segurança na internet e em relação a jogos online, se deixa ou não os filhos jogarem, como é que é essa questão toda. Então eu espero que eu tenha conseguido passar aí um pouco do meu sentimento para com a situação que foi o que aconteceu com essa menina. Bem, agora falando também, né, ainda nessa linha, o assédio às meninas aqui no Japão, que é muito grande. Sim, gente, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, nós temos um e-mail onde a gente recebe informações da escola. Esse ano eu ainda não recebi nenhum e-mail falando alguma coisa de que aconteceu algo de estranho. Porque talvez por conta do corona, né, as crianças estão mais dentro de casa, então não tem acontecido muito. Mas até o ano passado acho que eu recebi 5 desse tipo de e-mail dizendo que algumas meninas foram assediadas na rua. Um e-mail foi que um senhor pegou na mão da menina e queria meio que puxar, pelo menos a criança, né, era uma criança, relatou isso. E aí ela saiu gritando e foi tudo tranquilo, mas a polícia foi acionada através da escola, né? A pessoa não foi encontrada, mas fica o alerta aos pais. Outra vez foi do lado da escola tem uma pracinha, as crianças estavam brincando nessa pracinha e um senhor chamava as meninas, né, para conversar. E quando elas chegavam próximo, né, achando que era um senhor distinto, ele começava a falar coisas estranhas. E as meninas logo correram para a escola que ficava ali do lado, os professores também acionaram a polícia.
E vira e mexe vem esse tipo de e-mail. Durante esses 6, 7 anos que o meu filho está na escola, todo ano chega esse tipo de e-mail, uns 4 ou 5 e-mails dessa natureza. Então é isso que acontece aqui no Japão, gente. E outra coisa que os professores aqui no Japão tomam muito cuidado em relação ao bullying pela internet, né? Então, quando foi no dia da reunião de ingresso do meu filho no Chugako, que foi no ano passado, vêm somente os pais, e uma coisa que os professores falaram muito é em relação ao bullying pela internet. Então, por exemplo, a forma com que você escreve e se expressa muitas vezes é recebido pelo outro como ofensa. Então, vamos tomar cuidado com o que escrevemos. E também foi abordado sobre essa questão dos jogos online. E nesse dia veio uma policial aqui da cidade que eu moro falar com nós pais, informar qual era o número de criminalidade. Agora eu não lembro, mas eu acho que só aqui na minha cidade chegam todo ano mais ou menos 1000 casos de questões de assédio e também de bullying pela internet, bullying virtual. Então é um assunto muito grave que é tratado com bastante seriedade aqui no Japão, porque vocês sabem que aqui no Japão é muito famoso também nessa questão de bullying. Então é isso, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada. Para quem ainda não é inscrito, façam a inscrição, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!